Precisamos de um piloto de verdade, não dessa sombra. Uma voz cortou o silêncio do hangar. Todos os olhares se voltaram para ela, a única que não respondeu. No entanto, quando frequências inimigas detectaram o nome de seu controlador, um silêncio se instalou. É a Monroe, a Falcão Fantasma? E com apenas um nome, o campo de batalha inteiro mudou. A tenente Claire Monroe, de 32 anos, estava de pé, com as mãos calejadas, segurando a prancheta que se tornara sua companheira constante. O Black Hawk UH-60 brilhava sob as luzes fortes da base avançada Echo, mas não seria ela a pilotá-lo hoje. Novamente, seu diploma da academia de voo, onde se formou com louvor e entre os 5% melhores da turma, pendia em seu alojamento. A ironia não passava despercebida. A excelência no papel não significava nada quando você estava relegada ao assento de reserva, assistindo a pilotos mais jovens assumirem missões que ela poderia executar enquanto dormia. Assento sombra. Era assim que a chamavam pelas costas e às vezes na sua cara. O apelido a machucava mais do que eles sabiam. Não por ser cruel, mas por ser preciso. Ela havia se tornado uma sombra, presente, mas invisível, qualificada, mas sem uso, pronta, mas nunca escolhida. Na sala de briefing, ela se sentava na última fila, fazendo anotações meticulosas enquanto os pilotos principais brincavam. Sua caligrafia era precisa, suas observações aguçadas, mas sua voz permanecia inaudível. Quando as missões eram distribuídas, seu nome aparecia apenas como reserva ou em espera. Monroe só esquenta o banco, o tenente Stevens dissera na semana anterior, com a voz ecoando pelo refeitório. Duvido que ela se lembre de qual botão liga o motor. A risada que se seguiu foi pior do que o insulto. Era a risada do desprezo, de pessoas que já haviam decidido que ela não importava. Mas havia algo que eles não viam, não podiam ver. Em sua mochila tática gasta, parcialmente escondido sob distintivos e insígnias de unidade, havia um pequeno distintivo prateado. O metal havia perdido o brilho, opaco pelo tempo e pela ocultação deliberada. Gravadas em sua superfície, havia palavras que mudariam tudo se alguém se desse ao trabalho de lê-las. Operação Downstrike, QIA 0. 0 mortos em combate. Um histórico perfeito. Um jovem soldado chamado Johnson havia notado uma vez durante a inspeção de equipamentos. Ele semicerrou os olhos para a inscrição desbotada, começou a fazer uma pergunta, mas foi interrompido pelas ordens de seu sargento. O momento passou e o segredo permaneceu enterrado. No hangar, Claire realizava suas verificações de manutenção ritualísticas nas aeronaves que outros pilotariam. Seus movimentos eram fluidos, praticados, o tipo de memória muscular que vem de anos de conhecimento íntimo. Ela conhecia cada parafuso, cada sistema, cada peculiaridade dessas máquinas. Mas saber e voar eram coisas totalmente diferentes. Os outros pilotos discutiam estratégia e táticas enquanto ela ouvia das sombras. Eles falavam sobre padrões climáticos, movimentos inimigos e procedimentos de extração, tudo o que ela havia dominado muito antes de alguns deles ganharem suas asas. No entanto, ela continuava sendo a substituta em uma peça onde os protagonistas nunca adoeciam. Pelo menos alguém está mantendo os assentos aquecidos, brincou o capitão Rodrigues após um briefing de missão particularmente desafiador. Seus olhos encontraram os dela do outro lado da sala, e por um momento ela pensou ter visto algo além de desprezo, talvez reconhecimento ou pena. Ela preferia o desprezo. A base operava em uma hierarquia cruel, onde a reputação importava mais do que a habilidade e ser visto importava mais do que ser capaz. Claire aprendeu a navegar neste mundo tornando-se pequena, aceitando seu papel como a eterna reserva e permitindo que os outros acreditassem que ela estava satisfeita com a mediocridade. Mas a satisfação era uma máscara que ela usava, não uma verdade que ela vivia. Todas as noites, ela adormecia ao som dos helicópteros retornando de missões que ela deveria ter pilotado. Todas as manhãs, ela acordava pronta para provar seu valor a pessoas que já haviam decidido que ela não merecia a chance. O distintivo prateado em sua mochila ficava mais pesado a cada dia que passava. Não pelo seu peso físico, mas pelo segredo que carregava. Um segredo que em breve se recusaria a permanecer oculto. O sargento Davis anotou pela primeira vez em uma manhã de terça-feira, agachada ao lado de um Black Hawk desativado, que estava juntando poeira na baía de manutenção há mais de um ano.
Enquanto outros passavam apressados em direção às suas aeronaves designadas, Claire Monroe limpava metodicamente a corrosão do conjunto do rotor da máquina negligenciada. "Por que você se preocupa com essa velha Eve, Sam?" perguntou Davis, sua voz carregando genuína curiosidade em vez de zombaria. Claire olhou para cima, suas mãos nunca parando de trabalhar. Alguém deveria se importar com ela. Davis, um sargento de logística de 43 anos, havia visto o combate o suficiente para reconhecer o olhar nos olhos de alguém, o peso particular que vinha de carregar histórias não contadas. Ele vinha observando Monroe por semanas, notando como ela se movia com uma precisão que falava de experiência além de seu papel aparente. "Você me lembra de alguém", ele disse, sentando-se em um caixote próximo. "Em 2018, na Operação Downstrike, tivemos um piloto que voou para o próprio inferno para resgatar 19 soldados feridos. O comando disse que era impossível. A zona de pouso era perigosa demais. O tempo, brutal demais. O inimigo, muito entrincheirado." As mãos de Claire pararam na lâmina do rotor. "Este piloto", Davis continuou, "nunca soube a história completa de quem era. Desobedeceu ordens diretas. Voou uma missão não autorizada em território que havíamos dado como perdido e sozinho extraiu cada soldado ferido. Nenhuma morte naquela operação." Os olhos de Davis ficaram distantes. "Eu fui um desses 19. O pano de limpeza nas mãos de Claire tremeu quase imperceptivelmente. "O engraçado sobre aquele piloto", Davis continuou, sua voz caindo para um sussurro. "Eles a chamavam de Falcão Fantasma. Diziam que ela podia voar através do fogo e sair do outro lado sem um arranhão. Nunca descobri seu nome verdadeiro. Tudo foi classificado, censurado, enterrado em tinta preta." Claire retomou a limpeza, mas algo havia mudado em sua postura. A cuidadosa invisibilidade que ela usava como armadura mostrou sua primeira rachadura. Naquela noite, Davis se encontrou nos arquivos da base, supostamente verificando manifestos de suprimentos, mas na verdade seguindo uma intuição que o corroía o dia todo. Os arquivos mais antigos eram mantidos em uma seção separada, atrás de portas trancadas, que sua autorização mal cobria. Em uma caixa com o rótulo pessoal da Downstrike, ele encontrou fragmentos do que um dia fora um registro completo. A maioria das páginas estava fortemente censurada, mas um documento parcial chamou sua atenção. Um manifesto de voo com uma anotação na margem. "Monroe F1, piloto principal. A conexão o atingiu como um golpe físico. A manhã seguinte trouxe uma crise. A base de operações avançada Whiskey havia ficado inativa durante a noite. Sua última transmissão relatava uma patrulha emboscada e encurralada em uma floresta densa. Imagens de satélite mostravam a posição dos soldados, uma clareira mal grande o suficiente para uma motocicleta, cercada por árvores grossas demais para uma extração padrão. A sala de briefing fervilhava de tensão enquanto os comandantes debatiam opções. Todos os pilotos experientes estudaram as fotos aéreas e balançaram a cabeça. A abordagem era suicídio. Muito estreita, muito perigosa, exigindo habilidades que beiravam o impossível. "Precisamos de alguém que possa enfiar uma agulha em um furacão", disse o coronel Martinez sombriamente. "E precisamos deles agora." A sala ficou em silêncio. Cada piloto presente conhecia suas limitações, e esta missão as excedia a todas. Do fundo da sala, a voz de Davis cortou o silêncio. "Senhor, permissão para falar?" Martinez assentiu impacientemente. Davis se levantou, tirando o distintivo de prata manchado do bolso. Aquele que ele havia discretamente recuperado da mochila de Claire durante o turno da noite. O metal brilhou sob as luzes, enquanto ele o colocava sobre a mesa de briefing. "Senhor, acredito que a Tenente Monroe tenha a experiência de que precisamos." A sala murmurou. Alguém riu, um som agudo e incrédulo. "Monroe?" A voz do capitão Rodrigues soou com óbvio ceticismo. "Ela é da equipe de reserva. Davis, esta não é a hora para..." "Ela é o Falcão Fantasma." Davis interrompeu, sua voz firme e segura. "Operação Downstrike 2018. Ela voou para um território que declaramos irrecuperável e trouxe 19 soldados. 0 baixas." A risada morreu. O coronel Martinez pegou o distintivo, estudando a inscrição com crescente intensidade. "Tragam a Monroe aqui", ele ordenou. "Agora!" Claire entrou na sala de briefing 5 minutos depois, seu rosto cuidadosamente neutro,
apesar das dezenas de olhos fixos nela. Davis a observou enquanto ela examinava as fotos de satélite, as avaliações táticas, as expressões de dúvida e curiosidade ao seu redor. Tenente, disse Martinez, sua voz formal, mas não mais desdenhosa. O sargento Davis me diz que você tem experiência com extrações não convencionais. Os olhos de Claire encontraram o distintivo de prata na mesa. Por um momento, sua compostura cuidadosamente mantida vacilou. Quando ela falou, sua voz era baixa, mas absolutamente segura. Posso tirá-los de lá, senhor. A abordagem é impossível, protestou Stevens. As árvores, o terreno... Já fiz isso antes, disse Claire simplesmente. Floresta diferente, mesma física. Martinez a estudou por um longo momento. Ao redor da sala, a dúvida era palpável. Mas por baixo dela, Davis sentiu algo mais. Um crescente reconhecimento de que eles estavam vendo Claire Monroe claramente pela primeira vez. O que você precisa? Perguntou Martinez. O velho Black Hawk da Baía de Manutenção. Ela esteve parada, mas a mantive pronta para o voo. A voz de Claire se fortaleceu a cada palavra. E preciso partir nos próximos 30 minutos se quisermos alcançá-los antes do anoitecer. Enquanto a sala explodia em preparativos, Davis encontrou os olhos de Claire. Ela acenou com a cabeça uma vez, um gesto de gratidão e reconhecimento entre dois soldados que entendiam o que significava ser subestimado. O piloto de reserva estava prestes a lembrar a todos por que alguns nomes se tornam lendas. Os motores do velho Black Hawk tossiram, ganhando vida com um som de trovão distante. As mãos de Claire se moveram sobre os controles com a precisão fluida de alguém que já havia feito essa dança 1000 vezes antes. Cada interruptor, cada medidor, cada vibração através da fuselagem falava com ela em uma linguagem que os pilotos mais jovens ainda não haviam aprendido. 2 anos de aposentadoria forçada não haviam embotado as capacidades do helicóptero, apenas as haviam escondido, assim como as de sua piloto. Ao decolar da base avançada Echo, Claire sentiu o peso familiar da solidão que vinha com missões solo. Nenhum copiloto, nenhum chefe de tripulação, nenhuma testemunha, exceto os soldados que precisavam dela e os inimigos que tentariam detê-la. Era assim que ela preferia. Limpo, simples, pessoal. O GPS piscou uma vez e depois morreu completamente. A interferência eletrônica dos sistemas de interferência inimigos transformou sua navegação digital em pesos de papel caros. Mas Claire havia se preparado para este momento muito antes de ele chegar. De seu macacão de voo, ela tirou um mapa desenhado à mão com as bordas macias de anos de ser dobrado e desdobrado. Cada marco, cada mudança de elevação, cada perigo potencial estava marcado em sua própria caligrafia precisa. Ela estava se preparando para este voo desde o dia em que a relegaram ao status de reserva. O terreno abaixo mudou de colinas ondulantes para floresta densa. A copa das árvores era tão espessa que parecia um oceano verde sólido. Seu altímetro mostrava a perigosa descida necessária para permanecer abaixo do radar inimigo. Um caminho de voo em fio de navalha entre as árvores e os mísseis terra-ar que rastreariam qualquer coisa voando mais alto. A 1.500 pés, o primeiro alarme de proximidade soou. Aeronave desconhecida. Você está entrando em espaço aéreo restrito. Identifique-se imediatamente. A voz estalou em seu fone de ouvido, com sotaque inglês. Profissional, mas com um crescente toque de preocupação. A mão de Claire pairou sobre o botão de transmissão do rádio. Este era o momento em que tudo mudava. O momento em que ela parava de ser invisível. Designação da aeronave, Falcão 01. Ela respondeu, sua voz firme apesar da magnitude do que estava prestes a revelar. Identificação do piloto, Claire Monroe. Codinome, Falcão Fantasma. O rádio ficou em silêncio. 4 segundos se passaram. Uma eternidade no tempo comprimido do combate aéreo. Claire podia imaginar a confusão do outro lado. A checagem frenética de bancos de dados. A crescente percepção do que aquele nome significava. Quando a voz retornou, pertencia a alguém diferente, mais velho, mais experiente e com medo. Todas as unidades, desengajem. Repito, todas as unidades, desengajem imediatamente. Não engajem o Falcão Fantasma. O efeito foi imediato e impressionante.
Todos os radares de rastreamento que estavam pintando sua aeronave, de repente, ficaram inativos. Os avisos de travamento de mísseis que estavam aumentando em intensidade caíram em silêncio. Pela primeira vez em anos, Claire Monroe voou através de território hostil sem um único sistema de armas apontado em sua direção. Mas o silêncio mais profundo veio de sua própria frequência de rádio, onde cada piloto e controlador na base avançada Echo ouvia, em reconhecimento atordoado do que estavam testemunhando. O piloto de reserva tinha uma reputação que a precedia, uma que alcançava as linhas inimigas e comandava o respeito de pessoas que nunca haviam visto seu rosto. Clary desceu através da copa da floresta com precisão cirúrgica. A lavagem de seu rotor separando as folhas como um vento mecânico que, de alguma forma, sabia exatamente para onde soprar. A clareira apareceu abaixo dela, exatamente como as fotos de satélite haviam mostrado. Um espaço mal grande o suficiente para seus esquis de pouso, cercado por soldados que esperavam por um resgate que muitos acreditavam que nunca viria. A extração levou 12 minutos. 12 minutos de voo de precisão que seriam comentados por anos depois. Carregando soldados feridos enquanto mantinha o poder de sustentação em um espaço sem margem para erro. Calculando a distribuição de peso sob potencial fogo inimigo. Gerenciando a folga do rotor com galhos de árvores que chegavam a centímetros de suas lâminas giratórias. Quando ela decolou com todos os sobreviventes a bordo, as frequências de rádio inimigas permaneceram silenciosas. O Falcão Fantasma havia retornado, e até mesmo seus inimigos se lembravam do que isso significava. O voo de volta à base transcorreu em um silêncio surreal. Sem ameaças, sem desafios, sem interferência. Apenas Claire Monroe voando para casa com soldados que lhe deviam suas vidas, enquanto um teatro de operações inteiro processava a realidade de que seu piloto de reserva era uma lenda viva. Davis havia montado uma pequena câmera em seu capacete durante o briefing da missão. Era um procedimento padrão para relatórios pós-ação, mas o que ele capturou era algo totalmente diferente. O momento em que um nome sussurrado mudou tudo. O áudio era claro, as implicações, inconfundíveis. Em poucas horas, o clipe encontrou seu caminho para além dos canais oficiais. Uma gravação de 20 segundos da voz de Claire dizendo Falcão Fantasma, e a imediata paralisação do inimigo se tornou o vídeo militar mais compartilhado do ano. Não por ser dramático ou cheio de ação, mas porque revelava algo profundo sobre reputação, respeito e o poder de um nome conquistado por meio de ações impossíveis. O clipe também mostrou outra coisa, algo que falava com todos que já haviam sido subestimados ou ignorados. Mostrou que a excelência, uma vez alcançada, nunca realmente desaparece. Ela espera. Ela perdura. E quando o momento chega, ela lembra ao mundo exatamente do que é capaz. De volta à base avançada, Echo, a plataforma de pouso, estava lotada de pessoal que nunca havia se dado ao trabalho de ver Claire Monroe retornar de uma missão antes. Eles ficaram em silêncio respeitoso enquanto ela desligava os motores e começava sua lista de verificação pós-voo com a mesma precisão metódica que ela aplicava a tudo mais. O coronel Martinez foi o primeiro a se aproximar enquanto ela descia do assento do piloto. Tenente, ele disse, sua voz carregando um peso de reconhecimento que estava ausente em cada interação anterior. Trabalho excelente hoje. Clary acenou com a cabeça uma vez, sua expressão inalterada. Apenas fazendo o meu trabalho, senhor. Mas todos os presentes sabiam que o que haviam testemunhado estava muito além da descrição do trabalho de qualquer um. Eles tinham visto o Falcão Fantasma retornar dos mortos. E mais importante, eles haviam aprendido que ela estivera sentada entre eles o tempo todo. O distintivo de prata que Davis havia colocado na mesa de briefing naquela manhã agora estava preso ao uniforme de Claire, não mais escondido sob camadas de distintivos de regulamento. O segredo estava revelado e, com ele, veio o reconhecimento que fora adiado, mas nunca verdadeiramente negado. Enquanto a multidão se dispersava e o ritmo normal das operações da base era retomado, uma pergunta pairava na mente de todos. Quantas outras lendas estavam se escondendo à vista de todos, esperando por seu momento para lembrar ao mundo quem realmente eram? O piloto de reserva havia voado sua última missão das sombras. De agora em diante, quando Claire Monroe assumisse os controles, todos saberiam exatamente quem estava voando. O silêncio que saudou o retorno de Claire ao hangar
era diferente do silêncio de desprezo ao qual ela havia se acostumado. Este era o silêncio do reconhecimento, pesado de respeito, denso com o peso da verdade revelada. O tenente Stevens, o mesmo oficial que havia zombado de sua capacidade de se lembrar de qual botão ligava o motor, levantou-se quando ela entrou na sala de briefing. Seu rosto carregava a vergonha particular que vem de descobrir que você foi cruel com alguém que merecia sua admiração. Senhor, ele disse com a voz despojada de sua arrogância casual usual. Devo-lhe um pedido de desculpas. Todos nós devemos. Eu não tinha ideia de quem estava sentado ao meu lado todo esse tempo. Claire pousou seu capacete e olhou ao redor da sala para os rostos que haviam se transformado de desdenhosos a reverentes no espaço de uma única missão. A mudança foi completa, mas também parecia um tanto vazia. Apreciação que veio apenas depois da prova. Respeito que exigiu revelação. Estive sentada no mesmo lugar o tempo todo. Ela respondeu calmamente. A única coisa que mudou foi que era a minha vez de voar. Suas palavras carregavam uma gentileza que de alguma forma fazia os pilotos reunidos se sentirem pior com seu tratamento anterior. Ela não estava com raiva, não estava buscando vingança ou se deleitando com o desconforto deles. Ela estava simplesmente afirmando uma verdade que revelava a natureza arbitrária do respeito deles. O clipe de vídeo de sua troca de rádio com as forças inimigas já havia escapado dos limites das redes militares. Em 48 horas, Falcão Fantasma era um tópico de tendência nas plataformas de mídia social, compartilhado milhões de vezes por pessoas que nunca tinham ouvido falar da Operação Downstrike, mas que entendiam o apelo universal da excelência oculta, finalmente revelada. O clipe ressoou muito além dos círculos militares. Trabalhadores de escritório o compartilharam com colegas que haviam sido preteridos para promoções. Professores o enviaram para alunos que duvidavam de seu próprio potencial. Pais o mostraram para filhos que se sentiam invisíveis em suas próprias vidas. O Falcão Fantasma havia se tornado um símbolo para todos que já haviam sido subestimados. O Pentágono, respondendo ao interesse público na óbvia negligência em seus próprios sistemas de reconhecimento, anunciou uma revisão abrangente de operações classificadas. O projeto Reconhecimento identificaria e homenagearia membros do serviço cujas contribuições foram ocultadas por segredo necessário ou supervisão burocrática. Claire Monroe se tornou a primeira a receber a recém-criada Cruz de Serviço Distinto para operações classificadas. Mas, mais importante, sua história inspirou a criação da Iniciativa Monroe, um programa de bolsas de estudo especificamente projetado para apoiar mulheres na aviação militar que foram ignoradas ou subutilizadas. O anúncio da bolsa dizia: "Reserva da Monroe não significa menor, apoiando a excelência onde quer que ela esteja." Mas talvez o reconhecimento mais significativo tenha vindo de uma fonte inesperada. As forças inimigas que haviam parado ao ouvir seu nome divulgaram um comunicado por meio de canais intermediários. Um reconhecimento profissional de respeito entre guerreiros. O piloto conhecido como Falcão Fantasma conquistou reconhecimento por meio de ações que transcendem conflitos. Sua habilidade e honra comandam respeito em todas as linhas. Era sem precedentes. Inimigos reconhecendo publicamente a reputação de alguém com quem nunca haviam se engajado oficialmente. Um testemunho de quão profundamente sua lenda havia penetrado na consciência militar em todo o mundo. No entanto, à medida que os elogios chegavam e sua história se espalhava pelo mundo, Claire Monroe permaneceu fundamentalmente inalterada. Ela ainda chegava cedo para os briefings, ainda fazia anotações meticulosas, ainda realizava verificações de equipamento com a mesma precisão metódica. A diferença era que agora, quando as atribuições de missão eram distribuídas, seu nome aparecia onde sempre deveria ter estado. No topo da lista de pilotos principais, a transformação não estava em Claire Monroe. Estava na capacidade de todos os outros de ver o que sempre esteve lá. Na sala dos pilotos, sua fotografia agora pendia ao lado dos outros aviadores distintos que serviram na base avançada Echo. Mas, ao contrário dos retratos militares formais ao seu redor, sua foto a mostrava em equipamento de voo, com as mãos nos controles do velho Black Hawk que a havia levado de volta à lenda. A inscrição abaixo lia simplesmente: Tenente Claire Monroe, Falcão Fantasma. A excelência não espera por reconhecimento. O piloto de reserva finalmente havia ocupado seu lugar de direito,
não buscando atenção ou exigindo respeito, mas simplesmente estando pronta quando o momento exigiu que ela fosse extraordinária. Uma semana após a missão de resgate que mudou tudo, Claire Monroe sentou-se em um banco de madeira desgastado do lado de fora do hangar de manutenção de helicópteros, evitando deliberadamente a enxurrada de pedidos de entrevista que havia transformado sua base tranquila em um circo da mídia. O sol da manhã projetava longas sombras sobre a pista e, em suas mãos, ela segurava uma caneca térmica amassada que já havia visto décadas melhores. A caneca pertencia a seu pai, o capitão James Monroe, um piloto de busca e resgate que havia morrido na Somália quando Claire ainda estava aprendendo a voar. Sua superfície estava marcada por anos de uso, o aço de emissão militar aparecendo onde a tinta havia se desgastado. Mas na luz da manhã, palavras gravadas no metal se tornaram visíveis, aparecendo e desaparecendo como uma mensagem secreta destinada apenas a ela. Ainda voando. Seu pai havia esculpido aquelas palavras ele mesmo, usando uma faca de combate durante um destacamento onde as cartas para casa levavam semanas para chegar. Era sua promessa à filha, à esposa, à sua memória de que, não importa o que acontecesse, a coisa que o tornava quem ele era continuaria. Claire traçou as palavras com o polegar, sentindo os sulcos imperfeitos que seu pai havia esculpido com mãos que sabiam como salvar vidas de lugares impossíveis. A caneca havia sobrevivido mais tempo do que o homem que a fez, levando sua mensagem adiante através de anos de dúvida e invisibilidade. Com licença, senhora. A voz era jovem, nervosa, respeitosa. Claire olhou para cima e viu uma cadete, talvez de 19 anos, com a incerteza ansiosa de alguém que estava apenas começando a entender o que o serviço militar significava. A senhora é realmente a Tenente Monroe? O Falcão Fantasma? Claire assentiu, não confiando que sua voz permaneceria firme. A fama parecia estranha, desconfortável, como vestir o uniforme de outra pessoa. Sou Sarah Chen, a cadete continuou, sentando-se cuidadosamente na ponta oposta do banco. Estou no programa de aviação. Eu queria agradecer. Pelo quê? Por nos mostrar que estar pronto importa mais do que ser visto. Meu instrutor de voo me falou sobre o programa de bolsas que eles estão começando por causa da sua história. A iniciativa Monroe. A voz de Sarah carregava uma mistura de esperança e determinação. Vou me inscrever. Claire estudou o rosto da jovem, vendo algo familiar em seus olhos. A combinação particular de competência e invisibilidade que ela reconhecia de seus próprios anos de juventude. Sarah Chen provavelmente era brilhante, capaz de coisas extraordinárias e provavelmente invisível para as pessoas que tomavam decisões sobre seu futuro. O que você quer pilotar? Perguntou Claire. Busca e resgate. Quero ser a piloto que vai onde os outros não podem, que traz as pessoas para casa quando todos os outros desistiram. As palavras atingiram Claire como um eco de seu próprio passado. Ela se viu aos 19 anos, queimando com o mesmo desejo de importar, de fazer a diferença, de ser a pessoa com quem os outros poderiam contar quando tudo desse errado. A parte mais difícil não é aprender a voar, disse Claire, sua voz carregando o peso de anos passados nas sombras. É aprender a estar pronto, mesmo quando ninguém acredita que você pertence à cabine do piloto. Sarah assentiu com a seriedade de alguém que já havia aprendido essa lição da maneira mais difícil. Meu pai me disse uma vez que os melhores pilotos não são aqueles que buscam os holofotes. Claire continuou, segurando a caneca térmica, marcada para que Sarah pudesse ver as palavras esculpidas. São aqueles que ficam prontos no escuro, que mantêm suas habilidades afiadas mesmo quando ninguém está olhando, que se lembram que voar não é sobre glória, é sobre trazer as pessoas para casa. Como se convocadas pela conversa, o som das lâminas do rotor encheu o ar. Um Black Hawk se aproximou da plataforma de pouso, seu piloto executando uma aproximação perfeita que falava de competência e confiança. Claire observou a aeronave pousar na pista com apreciação profissional, notando os pequenos detalhes que separavam os bons pilotos dos ótimos. Esse é meu instrutor de voo, disse Sarah, levantando-se para pegar seu equipamento. Obrigada por conversar comigo, tenente, e por nos mostrar que a excelência não precisa de permissão para existir. Enquanto a cadete se afastava, Claire permaneceu no banco, a caneca térmica quente em suas mãos,
apesar do ar fresco da manhã ao seu redor. A base continuou seu ritmo diário. Pilotos se preparando para missões, equipes de terra mantendo as aeronaves, o ciclo interminável de prontidão militar que mantinha o mundo girando. Em seu uniforme, o distintivo de prata não se escondia mais sob os distintivos de regulamento. O Falcão Fantasma havia retornado das sombras, não buscando reconhecimento, mas por estar inegavelmente pronta quando a realidade exigiu excelência. As asas de reserva ainda estavam voando, e sempre estiveram.